Senhoras e senhores, estamos ao vivo, mais um Metacast chegando diretamente aí para você, aqui diretamente dos estúdios de São Paulo, na Avenida Paulista. Já queria agradecer o pessoal do Fortalk por nos fornecer essa estrutura maravilhosa, para sempre estar levando um conteúdo de qualidade. E aqui sempre comigo, ele que entende tudo da Web3, que é o mestre dessa área, que consegue levar esse nível dessa conversa para um nível técnico de outro patamar. Jorge Antoniolo, tudo bom, Jorge? É isso aí. E hoje vai ser até difícil para mim, porque a gente vai pisar um pouquinho fora da blockchain, começar a falar de outro assunto que vocês estão pedindo bastante. Eu quero ver se eu estudei o suficiente, porque fácil não é falar dessa área não, viu? Não, e hoje é sensacional porque, assim, é o que está muito na moda, a gente vai falar bastante de inteligência artificial, bastante referente a dados, mas antes disso... Coin livre? Antes disso, Coin Livre, nosso patrocinador master aqui do canal. Você que não sabe o que é Coin Livre ainda, o link tá na descrição, entra. Entra no site. Comunidade nova já tá de pé. Já tá de pé a comunidade nova? Maravilhoso, muita coisa legal lá. Só com os maiores nomes que vieram aqui estão dentro dessa comunidade. Então você que quer tanto para contato ou para informação privilegiada, tem lá. Entra lá, você não vai se arrepender. E hoje a gente vai conversar... com ela, que ela é empreendedora, ela é fundadora, embaixadora do Google Woman Tech Makers do Rio de Janeiro. É uma mulher de multifacetas, tá em outro patamar. Já aqui no Conversa de Bastidores, uma workaholic. Não é verdade? É a Carol Marmucci, eu falei certo? É isso mesmo? Carol Marmucci. Tudo bem, Carol? Seja bem-vinda ao nosso Metacast, que hoje a gente vai fazer um bate... Adoro quando a gente consegue essas oportunidades, o pessoal que é do Rio de Janeiro, que é de fora de São Paulo, vem pra cá, pelo amor de Deus, vem numa quarta. Mas eu sou pra poder... uma carioca que está de mudança para São Paulo. Aí sim. É isso. Aí sim. A gente tá fazendo esse... Aliás, tá ficando... Pelo menos aqui do nosso lado, o que tá tendo de pessoal do Rio de Janeiro que não, vem pra São Paulo, vem pra São Paulo. Rio de Janeiro vai ficar vai. desabitado. Não, mas vai lá, passa férias, curte, vai pra balada, faz o que for. Mas pra trampar, principalmente na nossa área, aqui em São Paulo, não tem jeito. Não tem jeito. Tá longe disso. Aí, Carol, vamos começar isso aí? Vambora! Tanta pergunta pra fazer, tanta curiosidade. Assim, vamos lá. Uma coisa já chama a atenção logo de cara aqui. Você faz parte aqui do embaixador do Google Woman Tech Makers. O que é isso? Boa. O Google Women Tech Makers é um programa de embaixadores do Google, né? Com foco em mulheres que são líderes em tecnologia. Então, é um programa que o Google faz anualmente, um processo seletivo global, e todo ano eles selecionam mulheres no mundo inteiro, né? Então, no mundo inteiro, por ano, é por volta de 200 mulheres. Mas a ideia é o quê? Tipo, fazer treinamento, networking, desenvolver um projeto? Exatamente. A ideia é que essas mulheres elas sejam treinadas e tenham todo o suporte para treinar outras mulheres, assim. Então, por exemplo, eu tive várias sessões de mentoria com o time do Google lá do Vale do Silício, para me ajudar nos meus negócios, na minha empresa, no meu desenvolvimento pessoal, em branding. E também passar isso para outras mulheres, fazer eventos e tudo mais. E também hoje, aqui no dia desse podcast, que esse podcast está sendo lançado no dia 25 de julho, que é um dia super especial da mulher negra latino-caribenha. Então, eu sou muito ligada a esse movimento também de desenvolver outras lideranças femininas. Então, basicamente, é um programa que treina mulheres líderes para treinar outras mulheres líderes. E se você foi selecionada, enfim, embaixadora do programa, é porque, obviamente, você já atua há bastante tempo na área de tecnologia, correto? Vamos lá, de onde que isso começou, desde quando? Caraca. Você é formada nessa área ou caiu de paraquedas? Eu vou contar. Só antes de eu começar a contar, esse programa tem um processo seletivo bem longo, assim, foi um tempo. Simples não deve ser. Tem que colocar... Não, tem que colocar, enfim, tem que colocar toda a história que eu vou contar aqui pra vocês. E no Rio eu também sou a única embaixadora, então isso é bem legal. Tem outras aqui em São Paulo, mas sou a única no Rio. Mas, enfim, contando agora sobre a minha história. Vou começar bem desde o começo, tá? Eu comecei... com 15 anos, eu decidi que... Não decidi, né? Eu fui cursar eletrotécnica, fazer técnico em eletrotécnica. Caramba. Pois é. E aí já era um curso que já era majoritariamente masculino, né? Então não tinham muitas mulheres. Eu fui fazer técnica em eletrotécnica. Assim como a maior parte dos cursos de tecnologia, engenharia, acaba sendo majoritariamente masculino mesmo. Eu já gostava muito dessa área de eletrônica e tal. Sempre gostei. E aí eu falei, vou dar uma olhada aqui nessa parte de elétrica. Mas também, tipo, sei lá, eu tinha 14 anos quando eu passei no processo seletivo. Eu fiz na Federal do Rio. E aí,
Fui, e aí comecei a fazer eletrotécnica. Aí fiz, e aí quando eu terminei, eu falei, bom, eu quero entrar na engenharia elétrica. Aí fiz processo seletivo, né? Enem, entrei na UFRJ. E aí comecei a fazer engenharia elétrica. E assim que eu entrei na UFRJ, como eu era técnica, eu já podia trabalhar lá nos laboratórios. Legal. E aí eu comecei a trabalhar num laboratório que é um laboratório de supercondutores, que desenvolvia um projeto de um trem de levitação magnética. Que basicamente... Ô, louco. Nossa, top. Nossa, gente, imagina. E você com esse vou tipo de projeto, você tinha o quê? 18 anos, 19 anos? 18 anos. Caramba, que legal. 18 anos. Que legal. E assim, aí, agora, eu gosto muito de contar esse assunto. Foi aí que, na verdade, que a minha carreira começou. Porque para você trabalhar nesse laboratório, você trabalha muito com pesquisa. Então, tem muita análise de dados por trás disso, né? Então, tem muita experimentação. Já entendi. Faz sentido. Tem muita experimentação, tem muita prototipagem. Aí o bichinho te mordeu, né? Exatamente. Então, assim, a tecnologia desse trem, né, do maglev, é uma tecnologia brasileira desenvolvida nos laboratórios da UFRJ. A tecnologia de levitação em trens, né, ele é muito conhecida no mundo todo. Sim. Na Alemanha, por exemplo. Só que a tecnologia... enfim, do trem levitar e ele poder ser high speed. Só que a tecnologia que a gente desenvolve aqui no Brasil era uma tecnologia que a gente usava supercondutores, né? Então, como é que funcionava? Um supercondutor... Existem materiais que são condutores, sei lá, um cobre, por exemplo, é um material condutor. E existem materiais que são semicondutores, né? Ou seja, ele tem algumas impurezas que não configuram ele exatamente como um condutor. E aí, a partir desse momento, o supercondutor, na verdade, ele apresenta uma característica de quando ele está resfriado numa temperatura muito baixa, ele repele o campo magnético. Então, o trilho, ele era feito de ímãs e a base do trem, ele era feito de supercondutores. Então, quando se jogava nitrogênio líquido, o trem repelia o trilho, que era um ímã, Sim. e aí dava levitação. E tem tecnologia para fazer isso aqui no Brasil? Em termos de como é que fala? Obra pública? Faz sentido? Então, daí... No mercado privado, obviamente. Né? É uma questão só de ter um player assim, para isso. Eu vou te falar, em 2013... Ou concessionário, né? Vai ser. Eu tava trabalhando com isso em 2013, né? 10 anos atrás. Existia ainda um pouco mais de investimento nisso, depois esse projeto parou um pouco, que é uma super pena, porque... Eu ia falar, eu não conheço nenhum projeto. A gente não tem nem trem-bala aqui no Brasil em nenhum lugar, né? Muito menos tecnologia magnética. Acho que nunca ouvi falar aqui. E aí o custo é muito menor. É um projeto bem interessante, mas acabou parando, assim. E, cara, em 2013... teve um congresso internacional. Como tudo que Exato. é bom aqui no Brasil, que poderia ajudar a população, trava. Exatamente. Em 2013 Bem-vindo ao teve Brasil. um congresso internacional de supercondutores, que inclusive eu fiz uma apresentação com uma galera da Coreia, que tinha vindo para o Brasil para aprender sobre essa tecnologia. Internacional Supercondutor, tem 13 pessoas. Quantas pessoas entendem disso? Cara, Você e mais quantos no Brasil? Você, teu ex-chefe, o professor, e é isso, mais uns dois loucos. E veio 2 coreanos. É que nem blockchain em 2010. Quem que entende? 3 malucos. Cara, pois é. Não, e aí assim, aí você pensa... Só que tem muito sobre a experimentação, sobre a cultura da experimentação, e aí você aprende muito isso dentro do laboratório, e sobre analisar resultados, sobre ver os reportes, sobre fazer análise, né? Então, porque não é achismo, a gente tá falando de pesquisa séria. Claro. E aí eu comecei a gostar disso, de análise de dados nessa época já. 10 Não, anos ou seja, é louca, né? Eu fiz administração numa faculdade de economia, então eu olhava para dados o tempo inteiro. Todos aqueles programas de análise estatística, que para você gostar daquilo... É a mesma coisa que alguém fala, não, eu adoro o Photoshop. Desculpa, ninguém adora o Photoshop. Mas uma coisa Ele é útil. Então, mas uma coisa é você pensar assim, pô, eu faço isso, mas eu tô trabalhando com uma experimentação aqui que eu tô vendo o negócio levitar. Sim, beleza. Aí é maneiro, sim, quando você vê mas quando você vê só o dado, tipo, quem faz isso pra análise financeira, pra ser trader, eu falei, cara, não é possível. É chato. Nossa, que tesão em olhar esses programas que não foi feito pra ninguém utilizar, sabe? Não, a gente pegava ninguém nos vai feliz laboratórios, nisso. a gente pegava nos laboratórios, botava o nitrogênio líquido, que era o que a gente usava pra dar levitação, e aí botava num ímã e você via o negócio lá levitando. Sim, mesmo. bom, Pô, legal. é maneiro. Aí é maneiro. Inclusive, esse daí é aquela... Você consegue parar, deixar ele de lado, fazer... Não, é irado, surreal. Tipo, não tem como você não... E aí, isso é até uma das discussões, assim, que eu tenho sobre ensino no Brasil de uma forma geral, tá? Eu acho que tem que ser de uma forma mais prática pra pessoa ter uma visualização daquilo e ter interesse, sabe? Claro. É maneiro as áreas de STEAM, né? De ciência, tecnologia, inovação, matemática. É legal. Só que as pessoas aprendem de uma forma muito errada, sabe? E aí, quando você aprende de uma forma que você vê na prática, você fala, pô, eu fiz um cálculo aqui, mas tá explicando esse movimento. Você tá vendo, pô, o aprendizado ele fica mais dinâmico.
Mas enfim, aí eu saí e aí eu fui trabalhando num outro laboratório que era num projeto de barcos movidos a energia solar. Olha isso. Da UFRJ também. Só doideira. 2014, 2015, a gente E nem aí, tinha. isso 2015. Pois é. Sim. E aí, isso 2015. E aí lá... Você trabalhou com alguma coisa que tinha aplicação real de mercado? Que a gente queria comprar? Calma. Eu trabalhei em 14 Eu empresas. vou contar. Não, mas aí só tava... Não, mas é porque, olha só. Não, mas calma. Isso aí eu tava bem no começo da carreira. E aí, só que, vamos lá, toda essa trajetória foi muito importante pra me dar uma base matemática e estatística muito robusta, entendeu? E aí, eu trabalhei nesse projeto, porque eu te falei, eu já era técnica em eletrotécnica. E aí, eu trabalhei nesse projeto do trem, dos barcos, barcos. né? Só que aí, cara, esses barcos, existe uma competição na Holanda de barcos, de embarcações movidas a energia solar. A gente desenvolveu uma tecnologia aqui, tipo assim, com 1/5 do custo médio do que as pessoas no mundo desenvolvem. E o nosso barco chegou em 3º lugar numa competição na Holanda. Legal. Então, assim... Cara, O bom é que a Holanda é pertinho, né? Você tem que pagar uma passagem pra lá, é suave, deve ser barato. Vamos testar na competição suave, né? Um pulinho daqui, que nem daqui a Santos. Não, mas assim, o Brasil desenvolve tecnologia boa, Legal, nacional e tal, Sim. e com custo muito baixo. A gente tem gente muito boa aqui no Brasil, sabe? O que eu acho é que, assim, a maior parte das coisas legais que eu vejo sendo desenvolvidas aqui, eu vejo elas sendo aplicadas fora do Brasil e não Sim, dentro do Brasil. sim. Não sei se porque não tem infraestrutura, não tem mercado. Exemplo prático, né? Carro elétrico, que, pelo amor de Deus, o nosso país, que a gente já é tão green, vamos dizer assim, em tantas áreas, pô, podíamos já ter implementado isso aqui, tirar imposto de tudo. Só que tudo que é bem feito aqui no Brasil é vendido lá fora. E tudo que é bem feito lá fora não vem pro Brasil. Isso há muitos anos Pô, atrás. A gente perde nossos profissionais também. Eu vou contar. O profissional, o conhecimento, com certeza, né? A evasão de cérebros é uma coisa absurda pra quem é muito foda. É aquele negócio, vai pra Holanda, vai pros Estados Unidos. Cara, a minha irmã, essa história é muito doida. A minha irmã é engenheira mecânica, a minha irmã é pilota de robô submarino. Mano, que família. O que é um almoço de família? Mas Aí, ela do quê? pilota dentro ou com o joystick? Não, então, qual é o rolê? A minha irmã, ela Pô, trabalhava essa no daí tem uma Brasil. história legal pra contar nessas últimas 2 semanas. Não, essa aí, cara, é muito doido. Então, o nome oficial é veículo remotamente operado, né? Porque senão a galera do offshore aí vai falar assim, não tá dando o nome certo. Não, motorista, motorista. E tem meia Vamos dúzia de bilionário tem- dentro ou não? É só... Não, como é Com Polystation ou dentro do Não, negócio? mas é remotamente. Não, mas como é que é? O Brasil, Controle ele... do Polystation, né? Nintendo, controle de Super Nintendo, pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro. Não, o que acontece? O Brasil, ele é referência em extração de petróleo em água ultra profunda, né? Porque só a gente que tem o nosso óleo nessa profundidade. E aí, o que acontece? A gente tem profissionais aqui muito bons offshore. E aí, pra fazer esse tipo de operação, não é um mergulhador que vai, sabe? É um robô. Então, precisa de alguém, de fato, ela trabalha embarcada, né? Num barco, num navio, ela embarca. E ela pilota mesmo. Aí, ela tem um joystick, ela fala que tem... Com bateria que não acaba. Não, ela fala que tem uma luva, que ela bota a mão e o que ela faz lá, Caramba, o robô que legal. faz... Que legal. Minha mãe é braba. Só que o que acontece? Ela trabalhava aqui, só que por conta da guerra na Rússia e tal... Os caras estão com problema de energia lá, e aí as empresas europeias começaram a construir vários parques eólicos no mar. E aí eles começaram a pegar todos os profissionais brasileiros que trabalhavam que já eram muito bons em offshore, em fazer tudo isso. Daí ela tá pilotando robô lá para construir usina eólica na Inglaterra. Nossa, que irmão. Tá, mas aí chegou... Curiosidade, teus pais fazem o quê? Cara, a minha mãe é professora e meu pai tinha um restaurante. Eu perdi meu pai muito nova. Mas na verdade, minha mãe me criou sozinha com a minha irmã. Perdi meu pai muito nova, quando eu tinha 11 anos. E as duas, vocês são em 2 irmãs, é isso? eu e minha irmã, Cara, sim. só a área bem E a minha- técnica, a minha super high-end, tecnologia, Cara, muito legal. eu e a minha irmã somos nascidas e criadas no subúrbio do Rio de Janeiro. Minha mãe é professora do município, do Rio. Só que minha mãe sempre falou, cara, vocês têm que estudar. E aí a gente entrou... É isso que é legal de ter. professora, Não, assim, sabe? exatamente. Justamente por causa disso. É realmente influenciar. Não é aquela coisa do americano, né? Começa a trabalhar com 11 anos pra você virar um empreendedor. Não. Quando você tem família de... A minha tia mesmo, né? Primeiro grau. Ela também é professora. Então sempre em casa a gente ouviu muito isso, né? Vai ser alguém na vida, vai estudar. Não é uma coisa de 3 gerações atrás. Mas É desde agora. A minha mãe sempre fala... Eu sou louco por estudar também por causa disso. A minha mãe sempre fala, eu nunca imaginei que eu fosse ter 2 filhas engenheiras, sabe? Minha mãe sempre fala isso. Não, mas Ela ninguém fala- imagina isso. É muito Sim. difícil você ter um filho engenheiro. Não, e ela já fala, 2. uma é pilota, a outra agora é chief de data, não sabe nem o que é isso direito, então... Bem-vindo ao mundo. A tua esposa sabe o que é blockchain? Meus pais não sabem. Assistem todos os capítulos, não sabem até hoje. Aí, enfim...
Mas, cara, deixa eu voltar aqui pra minha história, senão a gente tava falando... Aí, quando eu tava trabalhando nesse projeto Dos barcos. dos barcos, eu entrei numa que foi, tipo, eu acho que eu preciso fazer algo pro mercado agora. E eu tava nessa época na engenharia elétrica e eu gostava de fazer tudo na UFRJ, menos cursar engenharia elétrica. E aí eu decidi fazer uma transição pra engenharia de produção, que foi onde eu me formei. E aí lá eu conheci uns professores que eram muito ligados ao movimento de empreendedorismo de startup. E aí eles faziam muitos movimentos de levar empreendedores para dentro da UFRJ. Esse professor que, inclusive, é um cara que... Edson, mandar um beijo para ele. Que é um cara que, de fato, mudou, assim, a minha carreira. Ele estava voltando da Universidade da Califórnia, Berkeley, para aplicar o método de empreendedorismo do Steve Blank... do Ash Maurya, que tem aquela frase clássica do Love the Problem, né? Na UFRJ. E aí, eu conheci ele, e aí ele me apresentou... e aí, como eu já tinha toda essa experiência com eletrônica, com dados e tal, ele me apresentou um ex-aluno que tinha uma startup de IoT, que fazia monitoramento de cadeias de frios. E aí, isso mais ou menos em 2016, 2017, é isso? Por aí. Bem na época que o IoT tava bombando. Eles estavam acabando de voltar da China, os founders, né, eles tinham ido pra China para fazer todos os loggers. Estavam voltando pro Brasil e estavam começando a expandir a operação, assim. E aí era uma startup, basicamente, que tinha 7, 8 homens e eu. Eu era a única mulher do time. Não que você já não tivesse acostumada, né? Não que o cara... Primeira faculdade, técnico, faculdade, outra faculdade... Não, a minha vida e a vida da Ana Clara, né, que é minha irmã, só tá no meio de um bando de homem. E aí, mas, cara, eu vou te falar que eu me dou bem trabalhando com homens, assim, sabe? Eu gosto de... Eu acho que é importante a gente falar que precisamos ter mais mulheres, mas eu não acho que... Eu gosto do equilíbrio, da visão dos dois lados, né? Então, eu acho que é legal a gente ter igualdade, né? Não é um sobre o outro. Né? Sim. Eu acho que é igualdade. Mas, enfim, aí eu comecei a trabalhar com IoT. Só que a startup, cara, você faz tudo. Então, desde a experimentação, da prototipação com os loggers, até a análise de dados, foi aí que eu comecei a trabalhar para o mercado mesmo com análise de dados. Enfim, fazer de tudo. Cara, até ajudar no financeiro, aquela coisa de startup. Né? Sim. Aí a gente foi selecionada para participar de um programa de aceleração do BNDES. E aí, nisso, a gente estava atendendo um cliente na África, estava atendendo uma outra startup do setor de saúde no Brasil, as coisas estavam crescendo e teve uma treta de founders. E aí a startup acabou fechando. E aí, nessa época, eu falei... Cara, eu não acredito, eu tô, tipo, super feliz, fazendo várias coisas, aquela de, tipo, entrei numa startup bem early stage, numa época que o negócio tá rampando, eu vou crescer junto. Aí eu falei, cara, e aí, o que eu vou fazer? Eu sabia trampar com dados e várias outras coisas, né? Mas o meu forte já era dados por conta do laboratório, por conta da época do barco e tal. E era o que eu mais fazia, né? Trabalhava muito com report. Aí eu fui trabalhar em um dos nossos clientes, que é uma health tech, que hoje em dia já até virou um unicórnio, BIP Saúde, lá do Rio. Caramba. Porque a gente trabalhava com monitoramento da cadeia de frio, né? Então, vacinas e tudo mais precisavam ser monitorados. E aí, na época, na verdade, não era um cliente assim, oficial. Já era cliente, assim, já tava... É porque eu tava começando a fazer os primeiros testes dos loggers, que a BIP, ela monitora, né, a temperatura da vacina para chegar na casa do cliente. E aí, quando eu entrei na BIP, a BIP já era uma startup que já estava rampando, assim, né? Crescendo bem. E aí lá foi um lugar... Aí eu entrei para trabalhar no time primeiramente no time de logística. Só que... Faz sentido. Deve ser a área mais data intensive de um negócio como esse, né? Sim. Controle de processos, dados de próximo, processos. exatamente, só que era muito próximo da área de dados. Eu fiquei meio que, tipo, entre logística e dados. E aí, quando eu fui meio que fazer essa... É que eu não fiz exatamente uma transição, porque era tudo dentro do guarda-chuva de operações, né? Tinha operações aí, logística, dados, supply e tal. A gente acabou... Quando eu fui fazer essa transição, a gente acabou desenvolvendo um produto de monitoramento da operação logística da BIP, usando Tableau, assim, que é uma ferramenta de analytics, que é super simples.
Mas que aí eu comecei a ter um pouco dessa visão do que era data products, assim. Que é hoje o que eu ensino. Curiosidade, um dos caras mais fodas que eu conheço de dados, não do nosso mercado, né? Não sei se ele veio pro nosso mercado ou não, o pessoal sempre acha, deve ser Microsoft, Google. Cara, ele era do grupo Carrefour. O que ele fazia? Controle de operação por causa de roubo de carga. Então ele tinha que fazer um monitoramento tão foda, ter tantas tecnologias, startups diferentes com produtos lá para fazer monitoramento. Desde tempo. Ele conseguia saber se a carga tinha sido roubada até pelo tempo de percurso. Não, eu fazia Numa isso. época que não existia geolocalização, que você não conseguia monitorar o carro, que não tinha monitoramento por satélite. Caramba. E esse cara era fudido de dado. Você via os computadores dele, parecia que você tava Wall Street, eram 6 computadores, cada um com um programa diferente. Sim. Era muito da hora. O cara é Sim, inteligentíssimo. na Botify, que é a empresa de IoT que eu trabalhei antes, a gente chegou a atender a Brinks, que é de carro forte. Sim. Então, a gente... A operação deve ser muito interessante de conhecer, né? Na época, a gente nem podia falar muito, porque fazia Claro. monitoramento. Agora já tem muitos anos, então a gente já pode falar. Mas eu sabia onde estava o carro forte, assim. Então, a gente monitorava certas operações no Nordeste, que a gente fazia um certo cálculo, assim. O cara entrou nessa rota e tem certos lugares do Nordeste que não são mapeados. Então, o cara sumia, a gente não conseguia ver. Nossa. A gente calculava. Caramba, que Da Brinks, desespero, hein? imagina. A gente calculava Nossa. pra saber até que horas... Até ele voltar pro até ele radar, voltar. vamos dizer assim, ele precisaria ter feito em tanto Só que tempo. você falou de senão- roubo de carga. Só que você falou de roubo de carga. Os caras que roubam carro forte, eles têm entendimento disso. Eles sabem as áreas que são escuras e que são Sim, apagadas, não sei o quê. É um roubo Então- qualificado, realmente. Sim. Você tem que entender Então o a que você tá gente fazendo. fazia... É que nem roubar banco, não é um idiotinha qualquer com uma arma que vai. Você tem que ter planejamento. Exatamente. Então a área de dados tem que ser bem parruda da mesma maneira. Você não Exatamente. bota qualquer um pra poder fazer controle de operação da Brinks, né? Exatamente. Foi bem... Cara, foi muito legal, assim, esse projeto. E aí, trabalhando com dados em várias frentes. Aí depois a BIP, aí comecei... A gente... Quando eu fui fazer essa transição, foi muito legal, porque uma coisa que eu também aprendi sobre a área de dados e sobre AIs e tudo mais, quando você tá falando hoje de tecnologia, é que você tem que chamar também outros stakeholders para além do time de tecnologia, sabe? Para você construir uma tecnologia, um produto de dados, uma AI que tenha uma proposta de valor, que tenha um entregável claro e que traga alguma vantagem competitiva, que traga valor, de fato, para o usuário. Quando que foi? Desculpa se eu estiver sem pulando mais pra frente no tempo, mas tô imaginando mais ou menos pelo timeline, então de 2018 e tal. Quando é que foi a primeira vez que você viu uma transição do teu lado, lá da empresa ou de algum cliente que você está atendendo, entre machine learning para AI? Não AI ChatGPT, front de AI, mas realmente esse pulo do só machine learning pro agora a gente está falando de inteligência, de aprendizado contínuo. Quando que eu É a vi- generativa, né? Vamos dizer assim. Ai, olha só, eu acho que assim... Porque a galera acha que é uma coisa que inventaram agora, né? Não, Sim. pô, Não. já se fala de Não, AI há você mais de fala 10 assim, anos. Não, cara, hoje, na verdade, se você vai dentro dos laboratórios da UFRJ, os caras vão falar que eles falam disso desde antes dos anos 2000, entendeu? Mas a questão é que a aplicabilidade disso, sem falar do B2C, tá? A parte da AI generativa, né? A parte do É porque eu como acho que aquilo funciona pro... a gente teve um movimento para além só de software. A gente teve um movimento grande também em capacidade de hardware que Boa. viabilizou a gente ter hoje o processamento que a gente tem de dados. Boa. Então tem isso, assim. O que acontece hoje? Quando a gente fala, na verdade, de AI, nada mais a gente está falando de tratamentos estatísticos em cima de grandes volumes de dados. E hoje em Vai. dia, tomada de decisão, vamos dizer assim, né? Exatamente. Então, do ponto de vista matemático e algorítmico e tal, o conhecimento, ele já era... Esse é um tipo de conhecimento que já é muito antigo na matemática, de como fazer Ninguém isso. reinventou a roda, tipo assim. Exatamente. A diferença do que a gente tem hoje é que hoje a gente tem capacidade computacional... Poder de processamento. Poder de processamento. Então, assim, tudo bem que aqui no Brasil as coisas são mais atrasadas, assim. Mas, cara, você perguntou ali mais ou menos quando que eu comecei a escutar as pessoas falando mais sobre AI ali. Eu acho que, tipo, por volta de 2018, 2019, tava esse movimento. Mas agora, que a falar gente de sabe. AI pesado, acho que agora ir pra 2021, 2022, sabe? É porque durante a pandemia, quando o pessoal tava tudo em casa, Porque eu também já sou muito a área de da tecnologia então eu tava já bombando, ouvi, né? Então, porque eu Sim. sou muito da área, então eu já escutava essas coisas antes. Então, eu acho que é diferente do... É por isso que eu falei, aplicabilidade, a primeira transição. Porque falar sobre se fala desde sempre. É que nem fissão nuclear. Não Sim. significa que todo mundo consegue fazer em casa. Né? Mas o ponto, eu concordo com você. A tecnologia por trás, na verdade, nada mais é do que estatística. Sim. Né? Análise de dados e tomar de decisão baseada em estatística. A questão é realmente processamento hardware e... Por isso, até depois eu falo sempre sobre a blockchain, né? Por ser uma tecnologia muito mais rápida. Quanto que você vai poder ter de informação
no mesmo espaço de tempo. Mas eu acho que o mais interessante do que é a AI hoje é que as pessoas não entendem que o mais importante é o desenvolvimento humano, não da máquina. Porque você tem que dizer para a máquina como que ela analisa aquilo, o que ela faz com aquela informação. Você tem que dizer para a máquina, cada vez de uma maneira mais enxuta e mais rápida, como ela processa aquele dado. Então, a AI não é um desenvolvimento tecnológico, é o desenvolvimento da força de trabalho, do homem. Não, sim. É a gente conseguindo fazer mais com menos. Exato. Não, sem dúvida. E como é que a gente faz certos controles de vieses, assim? Porque se a gente está falando de desenvolvimento de AI, a gente está falando de... Peguei dados estatísticos, peguei um acontecimento, estou treinando um algoritmo para seguir exatamente esse comportamento. Então, se a gente for entrar em certas discussões que até existe muito sobre racismo algorítmico e tudo mais... Racismo algorítmico? Como assim? Por exemplo, se hoje você entra no Google e joga no Google a palavra bebê, tipo bebê de neném, você vai ver só bebê... A maior parte das fotos você vai ver só bebês brancos. Você não vai ver um bebê preto. Bebê, sabe? Então, é a forma como esse algoritmo foi treinado, sabe? Então, existem... Eu não quero entrar muito nessa discussão, mas existem hoje vieses que precisam ser controlados, assim. Tem um case também da Amazon de um algoritmo de seleção de pessoas, de funcionários, acabar privilegiando homens, porque durante muito tempo a maior parte dos profissionais naquela área eram homens, sabe? Então, hoje, se você for usar uma AI para selecionar, sabe? Se você for usar dados históricos, você não vai fazer a mudança que precisa ser feita na sociedade hoje. Então, tem muito do controle de vieses que a gente precisa aplicar dentro precisa lapidar, né, também, para dos não ter... algoritmos e tal, para resolver e acelerar os problemas que a gente tem hoje, tá? Eu acho que inteligência artificial, ela tá vindo para acelerar questões de desigualdade social, colocar as pessoas no mesmo patamar, desenvolver pessoas em relação ao aprendizado, sabe? Coisas que colocar anos e anos de atraso, fazer essa aceleração, sabe? É porque, no final das contas, a gente está falando de estatística, certo? Então, todo tipo de software que você interage com ele e espera algum tipo de resultado, ele vai utilizar... Tipo aquilo, quando você digita alguma coisa, você quis dizer aquilo, né? Não é uma correção de português. É baseado nas pessoas que procuraram isso, na verdade, queriam aquilo. Então ele vai lá e sugere para você. Acontece que em muitos dos casos, em muitos dos mercados, você está procurando por alguma coisa nova. Se ele for usar sua análise passada, vai ter o viés da análise passada. É por isso que a gente brinca. O que adianta você perguntar para a AI qual o melhor investimento em Bitcoin? Ela não tem informação suficiente. Não. Sim, Ela vai tomar decisão baseada em análise histórica do quê? De trade, de mercado tradicional, do que ela tem de base da B3... Do pouco que ela tem de informação do nosso mercado. Então, ela nunca vai tomar uma boa decisão. Agora, se você perguntar pra ela sobre, sei lá, como fazer uma linha de código que faz isso, aquilo, ela vai ser muito mais assertiva, porque ela tem muito mais tempo de informação sendo processada. Então, fato, né? Se você não dá uma ajustada em várias áreas da inteligência que você tá colocando, você só vai estar sempre travado com o viés do passado. Exato. E não no desenvolvimento da informação agora. É exatamente isso. Porque é o que a gente falou. A gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de tratamento estatístico de dados passados para fazer previsões para o futuro. Então, é sobre isso, assim. Mas aí, vamos voltar lá, eu acho que no assunto da carreira. E aí, eu acabei saindo dessa... Aí, eu saí dessa startup e fui trampar para fora do Brasil, numa agência de marketing de Nova York, mas trabalhando daqui. Era uma agência... E aí... Até então, eu sempre estava trabalhando com marketing, com dados em startups, ainda não tinha olhado muito para dados para marketing, sabe? E aí, nessa empresa, eu trabalhei muito com bancos de dados, que eu confesso que hoje não é muito a minha área, não é a área que eu gosto, sabe? Porque eu sempre gostei mais da parte de insight estratégico, que é a parte da ponta, que é até desenvolvimento da AI, ou como é que hoje a gente pega dados e eu falo, não, olha só, você pode tomar essa decisão aqui com segurança, assertividade, porque os dados estão mostrando isso aqui, sabe? Então, eu trabalhei só 6 meses nessa agência, porque eu não gostava muito de trabalhar com bancos de dados, mas foi muito interessante. Foi a primeira vez que eu tive uma chefe mulher, inclusive, trabalhando para fora do Brasil. Não aguentou a chefe mulher, falou. 6 meses sair fora, mulher chata, cara. É bem isso, porque gente, eu me dou muito melhor com
homens. Isso é. Não, mas, isso Carol, é vamos lá, bizarro. explica. É uma dúvida minha. Qual que é a diferença em trabalhar com dados ou banco de dados? O que mudava pra você? Porque na minha cabeça são montes de zeros e uns, vamos dizer assim, informação. Mas qual que é a diferença? Você falou, de um lado é mais estratégico. E o outro? Vamos falar aqui do fluxo de dados end-to-end, tá? De ponta a ponta. Como é que hoje funciona, até a ponta para você construir uma AI? Hoje você tem o dado enquanto asset, que é o dado enquanto ativo, que ele vem de vários lugares, então, de várias fontes de dados. Então, você tem esse dado em diversos níveis de granularidade, sem tratamento, sem nada. Tá. Então, por aí, tipo, dados nas suas fontes, geradoras de dados. Tudo bem. Aí, a partir desse momento, como é que hoje a gente faz para construir AIs, análises? A gente tem que pegar esses dados e consolidar em algum lugar, que é num banco de dados. E aí você faz o que a gente chama de ETL, que é Extract, Transform and Load, que você extrai esses dados de fontes de dados, trata esses dados, ou seja, coloca eles... Pra transformar até dado em informação, né? No caso, porque senão o dado é só... Você limpa o dado, coloca na mesma base de informação, porque, sei lá, vamos dizer aqui, você pega um dado que vem do Facebook, depois você pega um dado que é um dado público do governo. Tipo, esses dados não estão na mesma... não são as mesmas variáveis, não tá na mesma métrica. Você precisa fazer o que a gente chama de tratamento, tá? E aí, a partir do momento que você extrai, trata, você carrega esses dados num data lake. Um data lake, na verdade, nem tem um nível tão alto de tratamento, mas ou num warehouse, mas basicamente num banco de dados. E aí, ali, você tem os seus dados consolidados em algum lugar. Existe até uma discussão hoje sobre... Uma galera que fala sobre data mesh, que é você não ter dados centralizados, você ter os dados mais centralizados. Mas hoje, falando de nível Brasil, a gente nem aprendeu direito a trabalhar com os nossos dados centralizados, quanto mais com os nossos dados descentralizados. Tudo bem. Aí, hoje, eu tenho aqui o meu banco de dados. Daí, hoje, para você fazer esse trabalho de gerenciar o banco, é isso. Você faz muito esse trabalho de extração, de transformação... Então, você fica mais nessa parte, sabe? Eu não gostava tanto de fazer isso. É uma parte importante, porque se você não tem isso, se você não tem o dado numa boa qualidade, né? Uma coisa que eu falo muito, que data quality importa para você construir AI, para você construir estratégia de dados. Se você não tem os dados numa boa qualidade, você não consegue gerar os insights que você precisa na ponta. Perfeito. Tá? Então, a gente faz isso, faz todo um trabalho de modelagem, que é basicamente, essa tabela aqui, esses dados vão estar nessa tabela, na tabela de vendas. Esses dados vão estar aqui numa outra tabela, que é na tabela do comercial, do produto. Ouvindo o que você falou antes, você gostava de trabalhar com dados lá no começo e você via, né, a placa magnética funcionando. Aí depois você vai para uma área onde você olha os dados para tomar decisão estratégica e mudar qualquer rumo que seja da empresa. Aí depois, do nada, você vai para uma experiência onde o dado não significa nada, você só deixa ele prontinho e deixa lá no lugar. Isso. Pô, é meio frustrante. É meio frustrante. Consegui entender. Entendeu? Porque, tipo, eu ficava só na parte do tratamento. Só que aí, vamos falando do fluxo end-to-end, né, só para concluir, depois disso, o que faz? São esses dados tratados, limpos e organizados que vão alimentar a construção de produtos de dados de analytics. Então, a partir disso que a gente vai construir reportes, dashboards, um Power BI, um Tableau, um Looker, uma visualização, ou uma inteligência artificial. Que aí você vai pegar esses dados que estão limpos, tratados e tudo mais e vai treinar algum algoritmo. Para gerar, de fato, informação. Para gerar, de fato, informação. Só que esse trabalho central é muito importante. Ele é um saco, eu não gosto. Tem gente hoje que trabalha só com isso. Sim. Ele é muito necessário. Mas eu não gosto. Aí eu prefiro... Lado ruim, não gosto. Lado bom, trabalhei e consegui ver o processo de ponta a ponta. Então, hoje, trabalhando como Chief de Data, eu consigo ter uma visão end-to-end de todo o processo de dados, né? Mas, aí, é isso. Então, quando eu falo, eu gosto de trabalhar mais nesses produtos de ponta, né? Que já está mais próximo do negócio. Que é ou Analytics, que é já nessa de, vamos construir aqui um report, vamos analisar esses dados e tudo mais. Ou uma AI. Só que é isso, assim, cara, para uma AI ser bem treinada ou para a gente construir um bom produto de analytics, né, um dashboard que seja, a gente precisa ter confiabilidade de que esses dados estão limpos, tratados, confiáveis, que não tem dado duplicado. Então, são várias coisas que são importantes, entendeu? Enfim, então é um trabalho importante. Aí foi por isso que eu não gostava muito. Aí eu voltei para trabalhar para o Brasil na Loft, que é aqui de São Paulo. E aí já estava na pandemia.
E aí eu tava trabalhando do Rio pro setor de marketing. No time de growth. Loft é Loft, de... imobiliário. É, isso, que você vai, faz as visitas, vende os apartamentos, você pode pôr teu apartamento lá pra vender. Sim. Tá. Daí lá tava trabalhando no time de Growth Ops, que é o time de dados dentro do time de marketing, né? Daí, dentro de Growth Hacking, provavelmente. Exatamente. Aí Você sempre tem analisando BI campanha, vendo como é que a gente... Enfim, trabalhei um pouco no projeto da calculadora de precificação de apartamento, da Loft e tudo mais. Só que aí nessa época, era uma época que eu já tava muito com uma ânsia de querer empreender, sabe? E aí eu já tava numa de tipo, cara, vou empreender, não vou empreender, não vou empreender, não vou. E aí eu falei, cara, quer saber? E aí eu não tava, tipo, era pandemia, era aquela época que tava todo mundo meio ferrado da cabeça, não tava muito bem da cabeça, tava querendo empreender, tava em casa. E além de estar trabalhando na Loft, eu tava fazendo uns freelas de dados para outras empresas. Então, fiz pra Terra, que é uma escola aqui de São Paulo também de Analytics. Tava fazendo um freela para um podcast também, chamado Growth com Hack, que era um podcast de marketing. Então, tava fazendo várias coisas. Quer saber? Deixa eu abrir a minha e vamos que vamos. Exato. Aí eu falei, cara, acho que eu vou abrir uma empresa, sabe? Eu falei, quero abrir uma empresa de consultoria de dados. Aí abri a empresa, começo do... 2021, né? Totalmente B2B, né? Totalmente. E aí eu comecei... Uma das primeiras coisas que aconteceu, eu peguei um projeto que era pra... Aí eu tava pensando já em atender a empresa, mas eu fui meio que contratada, mas é isso. Mesmo com a minha empresa aberta, que eu toquei o time de dados de uma agência aqui de São Paulo, uma agência de marketing chamada New Vegas, que estava tocando a marca dos patrocinadores do BBB. Então, eu trabalhei 3 meses no projeto do BBB, de dados. E, cara, foi muito Deve irado. ser insano. A quantidade de dados... Eu não dormi deve durante ser 3 insano. meses. Só que trabalhava Foi BBB. no BBB, o BBB, o 21? Foi o BBB. O da Juliette? Não, que imagina, porque isso Não, mudou não, o mercado foi de propaganda completamente. Não, desculpa, não foi no 21, não. Foi no 22. Foi no seguinte da... Que foi quando a Globo achou que podia pegar 3 bi de patrocínio. Não foi no da Juliette, não. Foi o da... Eu lembro perfeitamente. Foi o da Maria, que ela bateu na menina, ela foi expulsa. Eu lembro que essa noite eu não dormi, porque a gente tava... como vai ser o posicionamento da Globo? O que a gente vai fazer? Porque o que acontece? Trabalhando com dados, a gente via, subindo no Twitter, por exemplo, as pessoas cobrando as marcas. Tipo, a menina bateu na outra no BBB e as pessoas ficavam, Pantene! E aí, qual o posicionamento de vocês? E tal. E algumas coisas assim, a gente tava esperando o posicionamento da Globo, obviamente. E aí foi super legal, porque a gente foi vendo o que as pessoas estavam falando, né? O que elas estavam esperando ali pra criar uma campanha de criativos depois pra Pantene em cima dos termos que as pessoas estavam mencionando no Twitter. Então, a gente fez uma campanha de criativo, que depois foi uma campanha... Era literalmente dado virando campanha. Sim. Não alimentando, mas virando mesmo. Então, que a gente fez uma campanha pra Pantene na época que é sempre tempo de recomeçar, de reiniciar e tal. Porque a gente viu que tinha muito esses... As pessoas, elas gostavam muito da menina também, sabe? Que tava lá, então... Tinha uma opinião dividida. E pra Pantene ficou super incrível. As pessoas, elas falam que o BBB dá prejuízo. É que, cara, pras marcas, tipo, elas jamais teriam o alcance que elas têm com uma outra coisa senão o BBB. O BBB, ele poderia alcançar muito mais gente. Até quando o BBB flopa, se paga. Ainda assim dá bom. Se paga, entendeu? As marcas, tipo, o investimento das marcas se paga. Porque o alcance do BBB é surreal, assim... A nível Super Bowl, assim, de final do Super Bowl. E são inserções que elas estão por muito tempo, né? Mais do que uma propaganda de meio minuto, 1 minuto. Você tem muitas marcas lá que o cara vê todo santo dia. Não precisa nem ser só BBB, de maneira geral, reality, vai de férias com esse. Lembro de uma edição que teve as patrocínio da Sprite. Cara, a Sprite tava na piscina do negócio. Eles passavam o dia inteiro na piscina. A quantidade de vezes, minutos que você via Sprite por programa, era surreal. Então, da mesma maneira que eu defendo propaganda dentro de jogo de videogame, eu falo, cara, eu jogo videogame às vezes por 7 horas seguidas. Se tivesse uma marca lá dentro, por quanto tempo eu estaria exposto àquela marca? Então, essa exposição contínua, a lembrança de marca é muito mais interessante. É uma loucura. Muito mais que qualquer outra inserção. Não, e aí, assim, tinha alguns patrocinadores, né? Tem um patrocinador, acho que eu nem posso mencionar, mas, tipo, tem um patrocinador master, que esse é um patrocinador que tem 10 marcas,
só que tinham 2 marcas dele no BBB. Só que aí a gente começou a perceber, por exemplo, que tinha efeitos de procura e tal nas outras marcas do patrocinador também. Bom. Então, as outras marcas... Ruim pra quem tá trabalhando, né? Porque... Olha o erro do modelo, né? Não, mas assim, cara, o BBB é um monstro da TV brasileira, do marketing, pra quem quer entender de fato cliente, consumidor, cabeça do brasileiro. Cabeça do brasileiro. Eu falava pras pessoas, eu falava, por que você vê Big Brother, né? Tipo, puta perda de tempo, alguma coisa assim. Eu falava, primeiro de tudo, né? Vamos lá. Eu acho que todo mundo tem que ter algum tipo de programa, alguma coisa que seja Desligar o cérebro. Exatamente. O meu nunca foi o BBB, mas especificamente esse ano, o ano da Juliette, um ano anterior, eu assisti do começo ao fim, porque foi uma aula de marketing do começo ao fim. Eu falei, você quer aprender marketing? Não vai ler Kotler. Cara, vai ver youtuber, na moral. Youtuber sabe o que tá falando. Vai ver o Peter, vai ver o Alan Zoca, esses caras entendem de marketing. O Gaulês, enfim, todos esses caras. E pra mim o BBB 21 foi uma aula. Cara, tanto se não me engano, foi um dos melhores lançamentos da Samsung de celular, foi por causa das últimas 2 semanas de Big Brother. E desde então, todos os novos modelos eles vão lá. Teve aquela festa do McDonald's que eles quebraram o iFood, não sei se vocês lembram, que eles estavam dando a meia e foi uma loucura, assim. É nesse nível, assim, o BBB é absurdo. Eles não estão me pagando pra falar isso, mas é real, assim, eu acho que todo mundo sabe. Mas nessa época eu tava conversando com uma data scientist da Globo, e aí um insight interessante, né? O ódio, ele engaja mais na internet do que o amor. Então, se você for parar pra pensar, as novelas da Globo que você lembra são sempre as novelas que tem grandes vilões, né? Então, você lembra da Nazaré, você lembra da Carminha, e aí são grandes novelas, assim, tal. E a mesma coisa do BBB. O BBB, ele tem essa... A Juliette, ela cresceu ali por conta do ódio que tinha a Carol Conká, sabe? Aí teve aquilo ali e criou, então... Daí, quando você tá trabalhando, você tá vendo, você entende como é que funciona, de fato, o engajamento das pessoas, engajamento em rede social, como é que as pessoas pensam. O ódio, quando você tem um tom um pouquinho de ódio em alguma coisa, quando você odeia alguma coisa, engaja, assim. Não necessariamente você precisa odiar um ser humano, assim, sabe? Mas eu não, mas se isso não fosse verdade, da mesma maneira a mídia não focaria mais em notícia negativa do que positiva. E por aí, Olha só, hoje eu boto o cliente pra dentro, a minha empresa, né? Enfim, não vou entrar muito em detalhes, mas aí depois comecei a atender outras empresas da consultoria e aí eu percebi que eu precisava criar um treinamento de produtos de dados, gerenciamento de produtos de dados, porque eu queria que as pessoas tivessem visão desse fluxo todo que eu te falei. E ter essa visão de, cara, banco de dados, um produto de analytics é um produto, uma AI é um produto, que não é só dado, é um produto, sabe? Você tem que fazer toda a jornada, você tem que entender que é um cliente, você tem que ter a cabeça de produto para desenvolver aquilo. E aí eu lancei o curso, mas o que eu ia falar é que hoje eu não gasto um centavo em marketing, assim. Hoje eu boto o cliente pra dentro criando conteúdo pro LinkedIn. Os meus clientes, eles vêm no orgânico simplesmente porque hoje eu aprendi muito bem a técnica de escrita para engajar as pessoas. Então, eu sempre tenho um tomzinho um pouquinho odioso. Não em todos os posts, mas quando eu quero, eu sempre tenho um tomzinho odioso em alguma coisa, tipo assim, eu não gosto desse tipo de estratégia aqui de, sabe, construção de dashboard aleatória. Aí sempre vai vir um cara que vai defender o dashboard, sabe? Eu gosto de dashboard, mas, assim, tem que ser feito de uma forma. Então, eu peguei esse jeito e, cara, hoje eu boto o cliente pra dentro com custo de aquisição 0. Custo de aquisição, assim, da minha energia, né? Sim. Mas eu não invisto em mídia e marketing, até porque, cara, os meus clientes são outras empresas e profissionais também muito qualificados. Então, não é um cara que eu vou falar assim, estude sobre dados e fique rico. Tipo, não é isso. Vender curso de pirâmide, não tem nada a ver. Exatamente, não é isso. E você também teve, não vou falar sorte porque é desenvolvimento de carreira isso, mas você tem o fato de os últimos maiores hypes do mercado, mas não hype só de modinha, literalmente as grandes áreas são áreas que precisam do teu conhecimento, né? Falando sobre AI, que é o que a gente está mais falando hoje em dia em termos de tecnologia, precisa totalmente da tua área. Não tem nem o que falar. Para não falar que ele é o resumo do que você faz é AI, no final das contas, né? A versão sistemática disso. Então, meio que deu para você surfar com essa onda e eu não duvido nada, deve ter cliente pra caramba precisando. Porque agora os caras estão se tocando que isso é importante. Quando ninguém tinha nenhum tipo de front de interação com inteligência de dados, achava que machine learning era aquele negócio do Instagram que te entende e manda propaganda.
ninguém queria contratar, ninguém queria fazer. Agora tá todo mundo falando sobre isso, olha que coisa, como era importante, né? Depois caiu na boca do povo, Sim. agora... Uma coisa sobre mim, assim, eu até falei um pouquinho, né? Eu nasci no subúrbio do Rio de Janeiro, então na minha cabeça eu sempre eu quis enriquecer, sabe? Cara, eu quero fazer dinheiro. Então, não, eu tinha essa parada, tipo, cara, eu vou estudar, vou trabalhar, quero fazer dinheiro. E aí, eu sempre tive na minha cabeça, assim, cara, eu não vou fazer o que eu gosto, eu vou fazer o que é preciso ser feito. Eu gosto de várias coisas. Eu gosto de arte, eu gosto de cinema, sabe? Eu adoro essas coisas. Produção de vídeo, não sei o que, adoro essas paradas. Não é meu trampo principal. Eu faço, se eu quiser fazer pra mim, alguma coisa assim. Não desmerecendo a galera que trabalha com isso, não, tá? claro, Pelo amor de Deus, no assim, não, senão vão falar, tá desmerecendo a profissão do que é outro. Mas eu sempre coloquei na minha cabeça que eu queria ser indispensável, que eu queria fazer as coisas que eram precisas, assim. Então, eu fui trabalhar eu fui fazer engenharia e depois falei, cara, essa área aqui de dados, tecnologia e tal, vou indo. Depois eu fui, pô, isso aqui tá... Foi que eu sempre fui meio que... Eu sempre tava meio que no meio dos hypes, sabe? Então, na época que a IoT tava bombando, eu tava lá. Uhum. Na época que o setor de saúde, de certa forma, começou a hypar, eu tava lá também. E aí, depois... a hype do... Então, eu sigo muito bem os hypes, tanto do que está sendo falado, quanto das áreas, assim. E eu fui percebendo. E eu acho que tem muito isso do perfil do empreendedor. O cara que é empreendedor. O cara que é empreendedor, de fato, ele tem esse feeling de, tipo... Pô, eu vou seguir aqui o que tá posto na mesa, sabe? Eu vou fazer o que é preciso ser feito. Sim. Quais são as entendeu? maiores dores e são quais as delas eu consigo dores, resolver? E com as minhas skills aqui eu vou resolver, ou eu vou aprender, sabe? E eu fui sempre me posicionando dessa forma. Então, cara, quando eu lancei o meu curso de Data Product Management, veio um monte de gente atrás de mim, porque falou, cara, não tem nenhum curso desse no mercado. Tem curso de ferramenteiro, de produto. Sim, aprender a mexer em ferramenta. Tem curso de aprender ferramenteiro de dados. Agora, você ter essa visão holística de pensar dados enquanto produto, você olhar ali, pô, vou construir uma AI. Cara, eu lancei um curso. Esse curso em dezembro. Em janeiro, foi o hype da ChatGPT. Em fevereiro, meu curso tinha fila na porta. Porque, tipo, a ChatGPT é um produto de dados, né? Então, eu comecei a... Só que assim, é porque isso, eu já tava sentindo essa do mercado. E aí chegou agora no meio do ano, a Orgânica, que é uma aceleradora daqui de São Paulo, me convidou para ser Chief Data Officer deles. Então, eles têm... Que é onde você tá agora. Que é onde eu tô agora. E aí, eu continuo com a minha empresa, né? Com a Hero Analytica, que tem os meus treinamentos, né? Continuo no programa do Google, mas esse que eu falei para vocês no começo, ele tá um pouquinho mais assim, porque... surgiram outras coisas. Então, eu continuo com os meus treinamentos. Mas você tá mais na aceleradora agora. Que aí, assim, hoje o nosso foco é pegar, de fato, grandes clientes e construir... Fazer tanta parte de consultoria mesmo em dados, mas construir grandes soluções. E aí, assim, cara... Quando você falou aceleradora, eu pus na cabeça que era, enfim, só startups lá dentro. Não, o que acontece? É porque a Orgânica, ela tem um lado que tem só startups, que é até a 1043, que é um outro braço da Orgânica, que tem vários investidores, até o CEO lá do mercado Bitcoin que eu te falei. E tem um outro lado da Orgânica que tem vários braços, que tem um braço de ASG, de construção de marca e tal, e tem um outro agora que é o que eu tô lançando, que é como se fosse uma... business unit. Não vou chamar de business... Vou falar de um collab, porque a gente tá muito no começo. Não, porque tá muito no começo, e aí as pessoas vão falar assim, ela tá lá no podcast falando que é uma joint venture, e não... é uma BU de inteligência de dados, né? Tecnologia de dados. É isso, né? Só pra... Porque senão... Ou é isso que vai ser, pronto. Senão o jurídico vai falar, não... Enfim... Mas... É interessante vir de uma empresa que trabalha com startups, porque de fato, né, a própria definição de uma startup, para você ter um crescimento geométrico, você precisa de uso de tecnologia. Se você não tem área de dados dentro de uma startup, que cato que você está fazendo da vida? Exato. E aí, assim, o que a gente quer hoje, né, o nosso objetivo é partir para atingir grandes clientes. A Orgânica já tem mais de 270 clientes, vem com uma galera os sócios, né, é um das pessoas iniciais estavam no time da Netshoes, então atendem... Gente fraca. É uma galera pesada que tá lá, assim, forte.
E, enfim, já atenderam banco, enfim, eles atendem grandes clientes. Só que nessa parte de transformação digital, construção de marca e tal, e agora a gente está fazendo essa nova business unit, basicamente para atender grandes clientes também, mas desenvolvendo projetos de dados e analytics. Agora, me tira uma dúvida, vamos lá. Eu sempre entendi, quando você falou consultoria, Essa é a minha história. na minha cabeça, o serviço de vocês é tipo o serviço do programador, mesmo você tendo uma software house, né? Não adianta você só desenvolver uma solução. Você tem que fazer a manutenção daquilo, né? Então, você não simplesmente contrata uma software house e depois acabou. Não, tem a manutenção, tem a continuidade, tem novos... Eu imagino que a área de dados seja a mesma coisa. Você não vai só entregar uma coisa e acabou. Provavelmente você tem que continuar monitorando, melhorando, enfim. Então, eu entendo que seja um serviço contínuo, correto? Sim. Cara, hoje tem consultorias, tá? Não vou citar nomes, eu vou falar coisas que existem no mercado e hoje como é que a gente na Orgânica vai trabalhar, né? Então, assim, existem consultorias hoje no mercado que elas só vão fazer aquele trabalho consultivo de fazer, vamos fazer aqui um assessment, vamos entender como é que tá, vou te dar um documento aqui de recomendação e, amor, se vira, vai que vai. Hoje, até uma coisa que foi muito interessante para a Orgânica foi porque eu já tinha uma comunidade muito forte à minha volta, principalmente por conta dos treinamentos, então eu já tinha, além da experiência consultiva, hoje eu já tenho, acho que, mais de 100, por volta de 100 alunos, sabe? Que foram pessoas que foram treinadas por mim e os meus cursos, eles são ao vivo, sabe? Eu não tenho curso gravado, então foram pessoas ali treinadas por mim mesmo. Que são pessoas que hoje podem executar os projetos de dados. Então, qual é a pegada hoje que a gente vai fazer dentro da Orgânica? A gente vai fazer tanto o lado do assessment, que é... Olha, eu vou fazer aqui o seu... Esse é o tamanho do teu BO, isso que você tá fazendo errado. Que, cara, tem... A maior parte das consultorias hoje para aí. Tipo, Sim. Se resolve aí com o teu time. E a gente vai oferecer um outro serviço, né? Que a gente vai oferecer um serviço consultivo. Beleza. Você quer contratar outro serviço? Temos aqui um time e podemos alocar para construir a sua solução. Você está literalmente terceirizando a tua área de dados, vamos dizer Exatamente. assim. Você faz externo. Exatamente. Você terceiriza uma contabilidade, Só que aí fica um jurídico. também muito a critério do cliente se ele vai querer alocar um time ou se ele vai, né, querer tocar com o time que dele. o problema, assim como também a área dos desenvolvedores, né, do programador, é que você pode até aprender, você pode até fazer o assessment, mas quem disse que você vai conseguir contratar bem? Se você não souber resolver o problema da sua própria empresa, como é que você vai falar que você sabe contratar alguém que vai fazer aquela situação bem? Então é meio complicado isso, não é tipo assim, marqueteiro, que tem um zilhão, nada contra, eu também sou, que tem um zilhão e você pode ter eu consigo entender o que é um bom marqueteiro, esse cara fez esse produto, essa campanha, ok. E um desenvolvedor, como é que você testa ele se você não é desenvolvedor? Não, é meio complicado. Hoje Mesma coisa, análise de dados, estatística. Hoje uma das demandas que eu recebo muito é, Carol, como é que a gente monta times de dados hoje? Tipo assim, agora que você me ajudou, você tem alguém pra indicar que faz o que você faz? Entendeu? E tem várias discussões, assim, eu vou fazer um time de dados centralizado. Eu já trabalhei em diversas configurações, tá? Vou fazer hoje um time de dados centralizado, que vai cuidar ali mais de arquitetura, e vai cuidar do banco e das questões principais, governança e tudo mais de dados, segurança. Ou a gente vai fazer um time de dados descentralizado. Então, vai ter uma pessoa de dados, um BI no time de marketing, um BI dentro do time comercial, um BI dentro da central de relacionamento, algumas coisas assim. Então, são discussões hoje que as pessoas têm. Eu, particularmente, eu gosto de um modelo meio híbrido, de tipo, cara, eu acho que tem que ter um time centralizado hoje que principalmente se preocupe com arquitetura e governança de dados. Acho que é muito importante. Mas os times, de uma forma geral, cara, as pessoas têm que começar, todos os profissionais, tá? Tem que começar a ter uma certa autonomia em relação a fazer suas próprias análises, assim. Eu acho que hoje o time de dados, ele precisa viabilizar esses dados numa estrutura que as pessoas consigam ter acesso, mas, cara, um marqueteiro, um cara de produto e tal, as pessoas têm que começar a estudar um pouco por fora também. Mas, tipo, cara, cara, o foda é que a mão de obra ela é escassa. Quem é que vai para dados no nível de expertise que vocês têm do que precisa? E agora com AI no jogo? Não, tudo bem. Entendi a sua análise. Agora eu vou ter uma AI dentro de casa. Agora eu vou contratar alguém. Aonde você vai achar essa pessoa? Exatamente. E, cara, entendi. É complicado. E aí a gente vai voltar naquela discussão de AI, assim. As pessoas ficam, a AI vai roubar meu trabalho. Não, isso é uma Não, isso é uma bobagem, assim. Mas o que eu percebo se você continuar sendo um cara que é puramente ferramenteiro, só vai ficar fazendo ferramenta. O construtor de dashboard, ou até só um programador, cara, daqui a pouco a AI vai estar roubando o teu também. Eu acho que a AI vai roubar o especialista. É isso. Não vai ter mais especialista. Todo mundo vai ter que ter uma parte estratégica. Você vai ter que saber mandar a AI fazer alguma coisa. Por mais que você seja...
O especial, aquele cara que é isso, só cara. técnico, que só faz trabalho opereta repetitivo, vai ser substituído, claro. Mas até aí, quando veio o computador, os datilógrafos ficaram reclamando. Ué, o que acontece, Exatamente. filho? Cara, duas coisas que pra mim Fala são minhoca, né? duas coisas que pra mim são muito importantes. Um profissional, ele tem uma visão end-to-end de um processo todo. Então, cara, o cara hoje Concordo, está desenvolvendo concordo. um produto, ele tem que entender do desenvolvimento do produto e tem que entender como é que esse produto vende. Então, cara, foi o que aconteceu lá no Airbnb, que a galera tava falando, o Airbnb acabou com os product managers, não sei o quê. Eles migraram para um modelo em que o product management tem uma visão do desenvolvimento e da venda do produto, que faz muito sentido, né? Isso. Então, assim, cara, o cara tem que ter essa visão end-to-end. Então, se falando de dados, o cara tem que entender do fluxo todo que eu falei aqui. E o outro ponto a pessoa tem que ter uma visão evolutiva de entrega. Eu entreguei um produto, eu entreguei um serviço, mas qual é o next step para aquele produto? Eu tenho uma visão evolutiva de entrega. Então, vou entregando novas features, sempre muito custom-centric, né? Voltada para o cliente, voltada para o negócio. Então, na verdade, eu vou botar 3, né? Então, cara, ter visão end-to-end, ter essa visão evolutiva de entrega e centrada no cliente. E aí, esse cara não vai perder emprego para AI. Porque ele vai entender do cliente, ele vai entender do que fazer, do próximo step, do A gente falou processo do Google, todo. né? Da tua experiência com eles. Essa é bem apegada a Google mesmo, né? Eles pensam nisso o tempo inteiro. É por isso que quando... Pra quem não sabe, isso não é... Fui treinada. Que assim, não é segredo, mas muito do que o Google desenvolve não vem da cabeça deles, vem de um conjunto de necessidades de vários clientes. Então, qual é o próximo produto deles? É aquele que está sendo mais necessário para os clientes. Ele não é que nem a pegada de Steve Jobs, a gente vai criar necessidade. O Google não cria necessidade. O Google atende, ele vai entendendo cada vez um pouco além do que o cara está precisando, e quando converge várias pessoas, ou várias situações, ou várias empresas numa mesma necessidade, ele vai lá e transforma isso numa BU. Né? Transforma inteligência numa BU, transforma inteligência numa analítica e assim por diante. Exatamente. E é extremamente interessante isso, porque você não precisa ficar fazendo planos para sua empresa daqui a 10, 20 anos. Não, cara. Vai crescendo conforme a necessidade que o seu cliente tem. No caso deles, isso tem a ver com user experience e user interface. Mas para empresa que é B2B só, que é B2B, o foco tem que ser no cliente mesmo. Se você não falar com o teu cliente diretamente para entender o que ele vai precisar, o próximo passo, tu tá ferrado. Exatamente. E é por isso que, voltando no teu raciocínio, eu gosto da estrutura híbrida, mas de que maneira? Eu gostaria, até para tua área mesmo, de poder te contratar, vamos dizer assim, para você fazer o assessment, entender o que eu preciso fazer, os próximos passos, mas eu gosto também de você oferecer, tá bom, agora que já foi o valor grande, eu queria ter uma manutenção contigo, onde você me dá um funcionário teu e fica junto com a gente. Você tem alguém seu, mais júnior, claro, dentro da nossa empresa. Porque daí eu tenho certeza que eu vou conseguir o teu conhecimento, claro, numa pessoa mais júnior, que aquilo vai continuar sendo aplicado, e eu tenho uma ponte ainda com quem viu o tamanho do meu BO. Sendo que não tá tudo à distância. Você tem um cara lá que é especializado no teu negócio, que ele só atende você. O problema é ter essa pessoa. Sempre achei que isso faz sentido. O problema é Sim. atender outro cliente, não sei o quê. Mas você consegue, você tem alunos. Tem. Assim, o fluxo de contratação pode até ser em relação ao desempenho dos seus alunos com você. Sim, não, total, assim, hoje tem essa... Eu concordo com você que a gente precisa ter esse acompanhamento, né? Até pra ter essa visão até evolutiva de entrega, que é, cara, não só de... A gente chama isso de data observability, que é você fazer ficar entendendo ali, né, como é que tá o produto. Mas... até pra você ver novas alavancas, né? De crescimento. Senão, para sempre você só vai pagar incêndio de cliente. Eu quero saber como é que não vai pegar fogo. Exatamente. O que é que consegue prevenir o incêndio? Por que você bota o extintor? Por que você chama o corpo de bombeiros? Porque eles entendem do que estão fazendo. Achar que você vai resolver tudo dentro de casa, cara, vai pegar fogo de novo. Mais hora, menos hora. Só que aí não é só deu problema, vou ter que pagar de novo. É o que você não conseguiu fazer de receita nesse meio tempo, o que você estragou de entrega pro seu cliente nesse meio tempo. E isso, gente, não tá falando só de área de tecnologia, não. De maneira geral, tá? Desde um McDonald's da vida é importante ter uma área de... Obviamente, né? McDonald's, puta empresa gigante. Até uma empresa de dados como o Google. Senão dá BO, não tem jeito. Sim. Não, até perguntar, assim, o assunto tá indo num jeito aqui e não vai acabar nunca, é dado sobre dados, só que o nosso tempo tá encerrando. Ô, George, você aí como o cara dos dados, qual que é a pergunta final pra Carol? Eu já fiz umas 300. Só eu fiz pergunta nessa. Deixar que eu vou ficar falando até... Eu gostei muito dessa do que você falou da Apple, que é o modelo Apple e o modelo Google, assim, que as pessoas... Posso falar um pouquinho sobre isso? Sim. As pessoas, elas falam... É porque a Apple, ela tem uma experiência do cliente na ponta incrível. Você pega o iPhone, então... as pessoas... Isso é maravilhoso, né? Então, cara, o Steve Jobs era um cara gênio. Então... Só que o que eu percebo hoje de dificuldade é que as pessoas, elas têm que entender... Um dos meus alunos falou isso. Cara, entenda que você não é o Steve Jobs.
Só vai ter um cara aí, não sei quanto tempo. Então, Teve assim, literalmente o Steve Jobs. Quem foi que criou necessidade, se é que isso existe? Foi isso, ele. assim, Só. tipo, criar necessidade. Ninguém mais. Tipo, se eu pudesse falar uma coisa hoje aqui, sei lá, até pra encerrar essa nossa discussão, e encerrar o que é falar hoje sobre AI, sobre dados, a gente não tá falando sobre criar necessidade, a gente tá falando como é que a gente hoje vai usar a inteligência artificial, como é que hoje a gente vai usar de dados para atender demandas da sociedade. Então, hoje, o Brasil é um país que tem um dos maiores potenciais de crescimento em uso de inteligência artificial. Por quê? Claro. É um país muito atrasado. E aí, quando você olha assim, percentualmente falando, o ganho que uma AI pode trazer para um país, para o Brasil, é muito maior do que para os Estados Unidos, Sim. do que para uma União Europeia. Então, hoje, cara, eu até teve um evento no Rio da OpenAI, com o CEO da ChatGPT, eu tava lá com o Sam. E aí, eles vieram pro Rio pra saber, porque, tipo, aqui a galera tava usando muito. Então, até aquela discussão que eu falei lá no começo, quando a gente tá falando sobre várias pautas de desigualdade, vamos dizer assim, de uma forma geral, hoje eu vejo as pessoas ficam, a inteligência artificial vai roubar. Cara, não. Eu vejo hoje como uma ferramenta que tem um potencial gigante de trazer avanços para um país desigual, que vai colocar as pessoas num patamar de mais igualdade. Cara, eu adoro esse tipo de reflexão, eu falo a mesma coisa. A tecnologia, Brasil... ela diminui a desigualdade, principalmente num país como o nosso. É meu comentário final mesmo, mas um dos nossos piores problemas endêmicos aqui é educação. Né, de maneira geral, em todas as pontas. A gente não tem educação básica financeira, por exemplo, no colégio. A gente não tem educação básica de tecnologia no colégio. Então, as AIs, ela resolve esse problema, porque você não vai ter que... Se você vê que você te falta um conhecimento, ir atrás desse conhecimento tardiamente é complicado. Você tem conta para pagar, você não tem o tempo quando você era criança, que você não tem responsabilidade na vida. Então, adquirir conhecimento é mais difícil para uma pessoa que já está no mercado de trabalho do que é para uma pessoa mais jovem. Sendo assim, se você tem uma ferramenta na mão que consegue analisar dados de uma maneira muito rápida, mastigar isso pra você e trazer o que você precisa, direito. Sou fanático por direito, não sou advogado. Quantas coisas eu não resolvi com o ChatGPT sem precisar ligar pra um advogado? Exato. Sabe? Então ele tá trazendo conhecimento, acesso a conhecimento. Depois falava que a internet trazia isso. Cara, pra mim a AI traz muito mais do que a internet como um todo. Porque a AI consegue mastigar. Quando você tá procurando informação na internet... Você tem capacidade de filtrar o que é bom, o que é ruim, o que é verdade, o que não é? De pegar conteúdos gigantescos e mastigar pra você pegar só o que importa? Você demora muitas horas pra poder fazer isso. A AI faz automaticamente. Cara, é igual... Essa pra mim é a diferença, não, sabe? É igual a energia nuclear, sabe? A energia nuclear, ela pode ou fazer bomba, ela pode gerar energia elétrica. Então, assim, é como o ser humano vai aplicar aquela tecnologia. Então... Fazer bomba ou gerar energia elétrica. E é com base nisso que a gente vai falar justamente da Coin Livre, que Coin Livre, você acessando a Coin Livre, você pode fazer bomba ou até energia. Tem projetos de energia lá que eu acho que podia virar bomba, viu, né? Inclusive, falando aqui da Coin Livre, pessoal, o link tá na descrição. Entra, dá uma lida em todos os projetos que tem. Inclusive, até o Fábio, o CEO da Coin Livre, estava aqui com a gente no último programa aqui. Tem algumas informações novas lá, a comunidade está bombando. Não é isso, Jorge? É isso aí. Cara, Momentos finais, é isso? Oi? Momentos finais, arroba da convidada, bora? Momentos finais. E assim, muitos dados que foram falados aqui. E tá na hora de você compartilhar alguns dos seus. Não, e olha, assim... vamos puxar. E Carol, é o seguinte... Sim. Não, isso é verdade. Você acabou falando aqui bastante que realmente é uma área que você domina e tem poucos. E, inclusive, no momento final nosso aqui, é o seguinte, é o microfone aberto, você com a câmera, justamente para você falar... deixar o seu link, fazer o seu comercial, porque o que você tem de curso, acho que só você tem nesse mercado. Então, fica à vontade. Boa. Gente, super feliz de bater esse papo aqui. Eu acho que eu ficaria mais um tempasso trocando essa ideia. Bom, mas meu arroba é Caroline Marmute, Caroline com 2 N's. Instagram, Caroline Marmute, LinkedIn também. Crio muito conteúdo pro LinkedIn. Vou deixar aqui também o da Orgânica, que é Orgânica Exponencial, o arroba. E o site do meu curso, que é heroanalytica.com. Show de bola. Uau.
Olha, você que tá interessado em alguma coisa dessa área... Ah, a mulher simplesmente trabalhou com o Big Brother, não precisa falar mais nada. Cupom de desconto pro Metacast, que até eu quero fazer o curso agora, falando sério. Não, deu vontade Pô, eu mesmo, preciso do entender. caramba. Big Brother, trem de levitação, barco... Quantas pessoas você conhece que trabalham ou já trabalharam pro Google e pro Big Brother ao mesmo tempo? Essa mulher tem informação, hein? Então o curso vale muito a pena. E você viu, a falta de profissionais do mercado, ela não dá conta. Então você vai surfar nessa área. Faz o curso, vai ganhar dinheiro, caramba. Vai ganhar muito dinheiro. É isso e aí. é isso, esse foi o nosso Metacast de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado bastante. Mais um convidado de peso, mais um nível de intelecto muito alto. Não é isso, Giorgio? É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pela audiência. Não esquece de marcar os amigos, curtir, se inscrever. 81% das pessoas que assistem ao nosso conteúdo não são inscritos. Por favor, se inscreve, não custa nada, ativa o sininho. Posso falar uma coisa que eu esqueci? Posso falar rapidinho? Aí eu vou dar uma aula gratuita dia 27. Então, me sigam lá, que eu vou dar uma aula sobre planejamento estratégico data-driven. É isso aí, galera. é Entra isso. na aula e vamos causar. E até a próxima, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.